Queridos irmãos e irmãs, meus amigos, povo santo do Altíssimo, a graça e a paz dele é sobre vocês, é sobre nós. Hoje o Espírito Santo nos faz um convite muito interessante. Ele vem nos lembrar que nós precisamos nos tornar crianças, daquelas bem pequenas, para vermos o reino do nosso eterno Pai. E hoje nós vamos meditar sobre isso através dos versos 15 e 16 de Mateus 21. Mateus 21, 15 e 16. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que o mestre fazia e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi! Indignaram-se os escribas e os sacerdotes e disseram ao mestre: ouves o que esses dizem? E o mestre lhes disse: sim. Vocês nunca leram que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Olha que coisa interessante, que convite maravilhoso que o Pai Eterno está nos fazendo aqui. Aqui o mestre tinha entrado em Jerusalém, na sua entrada triunfal, entrou no jumentinho, e no verso 9, a multidão que ia diante dele, que o seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Altíssimo. É exatamente aquilo que o mestre amado falou que precisava acontecer para que ele voltasse. Lembra que eu falei há poucos dias sobre aquele lamento que o nosso Salvador fez sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como uma galinha junto aos seus pintões? Tá, e aí ele termina assim: eu digo a vocês que a partir de agora vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Altíssimo. Isso está em Mateus, capítulo 23, o verso 39. Então o mestre estava dizendo: ó, vocês não me verão mais, porque ele estava nos seus últimos dias, até que vocês reconheçam que eu sou enviado do Pai Eterno. E aqui no verso 9 de Mateus 21, o povo estava dizendo exatamente aquilo que o mestre tinha dito que precisava acontecer em Israel para que ele voltasse. Só que aqui era o povo dizendo, eram os meninos dizendo, não havia um reconhecimento oficial das autoridades do país de que ele era o Mashiach, embora o povo reconhecesse. Nós vamos trabalhar no nosso país para que um dia as nossas autoridades reconheçam que ele é o Mashiach. Aí ele poderá voltar, porque alguma nação, alguma autoridade nessa terra, autoridades políticas e eclesiásticas reconheceram que ele é o Mashiach, o enviado do Pai Eterno. Mas não é nisso que eu quero me deter. Eu quero falar para você aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje, que é sobre o perfeito louvor. O mestre amado disse, ó, da boca dos meninos, são meninos bem pequenos, e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Por quê? Por que os lactantes têm o perfeito louvor? E lá no templo, porque essa multidão que estava com Jesus nessa entrada triunfal dele em Jerusalém seguiu para o templo. E lá no templo, diz o texto que nós lemos, os meninos clamaram isso: Hosana ao filho de Davi. Então esse era o perfeito louvor. Esses meninos estavam reconhecendo ele como Mashiach, como o Messias, o enviado do Pai
Altíssimo. E as autoridades aqui, os escribas e sacerdotes, ficaram indignados e chamaram a atenção do mestre. Você não está vendo o que eles estão dizendo? Tipo assim, eles não podem falar isso, porque isso não é verdade. Ele falou assim, sim, eu estou ouvindo sim. E vocês nunca ouviram dizer que é da boca deles, dessas crianças de peito, que sai o perfeito louvor? Então, o mestre estava falando assim, eles estão dizendo a verdade. Querido, por que esses meninos conseguiam prestar o perfeito louvor, fazer a aclamação verdadeira? Porque eles não resistiam ao Espírito Santo. O convite do nosso mestre, aliás, a orientação dele é: se vocês não se converterem, não se tornarem crianças desse tamanhozinho aqui, vocês não podem ver o reino do Altíssimo. Então, nós precisamos ser desse tamanho aqui, crescer a esse nível, para termos o perfeito louvor, ou seja, para dizermos a verdade, para reconhecermos a revelação do nosso Pai. Essas crianças desse tamanho não têm conhecimentos, não têm uma razão desenvolvida, não têm informações que servem de resistência para as revelações do Pai. E eles não tinham esse conhecimento. Se eles falaram isso, era perfeito, porque era o Espírito Santo, puramente o Espírito Santo dizendo, porque eles não tinham essa informação. Eles não tinham como inventar isso. Eles não tinham como reconhecer que ele é o Messias, que ele é o filho de Davi, senão pelo Espírito Santo. Em Coríntios, nós temos um versículo que fala assim: ninguém pode dizer que o Filho do Altíssimo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. E criança muito menos, bebê muito menos, porque não tem essas informações. Então, exatamente pelo fato de não ter informação, não ter a razão desenvolvida, ser cheio de lógica própria, é que é capaz de ser usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem liberdade para agir nessas pessoas. E elas não têm conhecimento. Então, se elas falam uma coisa que é verdadeira, porque o Espírito Santo é que está falando, porque elas não têm essa capacidade. E é desse jeito que o Altíssimo quer nos usar. Então, que hoje você e eu demos toda a liberdade ao Espírito Santo, como crianças lactantes, para que ele fale através de nós, para que ele louve através de nós, para que ele revele através de nós as suas verdades, as verdades sobre ele mesmo. Que seja assim contigo, que seja assim comigo. Pai eterno, obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos revelar estas coisas. Obrigada por nos ensinar, nos dar o modelo de comportamento de perfeito louvor. Obrigada porque usa as crianças, nós temos visto isso. E nos ajude a crescer a esse nível, a sermos crianças também, para que o Espírito Santo possa nos usar com toda a liberdade. Tira de nós todo maldito conhecimento que nos faz resistir às suas revelações. Achamos às vezes que é loucura fazer certas coisas ou falar certas coisas, porque a nossa lógica não permite, a nossa razão não permite, as nossas doutrinas de homens não permitem. Meu Pai, nos ajude a te dar liberdade, que caiam todas as resistências minhas e dos meus irmãos, para que nós possamos ter a revelação total dada pelo Espírito do Eterno Pai. Que seja assim, que sejamos meninos como meninos que dão liberdade ao Espírito Santo para agir
através de nós. Seja abençoado pelo Pai eterno. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te esclarecendo as coisas, trazendo os insights, fazendo a luz brilhar para que você entenda a palavra dele, para que eu entenda e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então fique assim nessa graça, nessa paz imensurável. Viva assim esse dia, debaixo da potente mão do Pai querido. Amém.